alunos do 9º ano do CIEC, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar início às nossas aulas do terceiro bimestre. O conteúdo dessa aula de hoje será o gênero seminário. O seminário é um gênero oral, é um gênero mais característico de quê? Da fala, né? Oral, em que um tema é exposto através de recursos argumentativos. Para que seja bem sucedido, é importante ter o quê? Um planejamento. O seminário é um gênero textual de trabalho em que é apresentado de forma oral um tema. Geralmente ele é realizado por um grupo de estudantes, pode ser individual mesmo também, mas a maioria das vezes é um grupo de estudantes. E esse tipo de trabalho também é muito comum ser feito nas universidades, nas faculdades. Semelhante a um trabalho escrito, ele deve prezar ali por uma boa apresentação e conexão das ideias apresentadas. Como fazer um bom seminário, então? Para montar um seminário, devemos seguir alguns passos. Por exemplo, entender melhor sobre o tema. Isso é, de início, a primeira coisa, entender melhor sobre o tema. Pesquisando bastante sobre ele. A melhor forma de entender sobre o tema é pesquisar e estudar sobre ele. Definir quais partes deverão ser a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Isso porque um seminário deve ter uma narrativa bem definida. A gente precisa organizar cada partezinha dessa. Separar cada parte do tema e definir melhor qual pessoa ficará responsável por cada parte apresentar. Tudo bem? Vamos falar um pouco aí sobre qual a estrutura do seminário. Sabe aquela da introdução, desenvolvimento e conclusão dos textos que a gente vê na escola? Vamos trabalhar com essa. A introdução do seminário. Na introdução de um seminário, pode apresentar aí um tipo de sumário que facilitará para o ouvinte, para quem está assistindo, e para quem estiver apresentando também, em forma de tópicos. O tema pode ser dividido em partes, clarificando melhor tudo o que será abordado, ou seja, quais os pontos sobre os temas abordados na apresentação. Essa forma ajudará a construir melhor a narrativa, ao mesmo tempo que demonstrará a organização do pensamento. Então, a ideia é fazer esse sumário aí para apresentar para todo mundo, deixar bem organizado na cabeça. A parte 2, desenvolvimento do seminário. Nessa parte do desenvolvimento do seminário são levantadas algumas questões sobre o tema. Essa, sem dúvida, será a maior parte do trabalho. É aqui que cada um dos pontos da introdução, eles deverão ser classificados, clarificados e explicados por meio de dados, exemplos e aí vai. É muito importante que cada parte seja bem estudada e elaborada. Por isso, pesquisar bastante antes de falar sobre o tema é fundamental para o trabalho apresentar uma maior consistência. E a terceira parte, a conclusão do seminário. Olhem só. Todo seminário deve apresentar um fechamento do tema, uma conclusão de tudo que foi estudado. É muito importante conectar todas as ideias relacionadas com o tema e apresentar uma conclusão sobre o que foi dito. Nesse caso, pode ser uma consideração que se chegou pesquisando sobre o tema aí, né, o tema que foi pesquisado, ou mesmo colocar uma pergunta final, para que seja aberta a questão da discussão com o público. Olha que legal essa ideia. Hoje em dia o seminário é acompanhado muito por as pessoas, os alunos, eles fazem muito o estilo PowerPoint, né? É interessante fazer isso, mas a gente precisa conhecer esse assunto para não cair nesse erro de ficar lá nessa leitura sempre, né? Olhando ali para aquele... É bom a gente interagir também com o nosso interlocutor ali. Uma parte importante que eu preciso falar com vocês
é sobre a biografia. Apesar de eu não ter colocado ela na parte de introdução, desenvolvimento e conclusão, é muito importante se falar dessa biografia. Nem que seja em um dos slides apresentar a biografia que foi feito o estudo. Meus alunos, eu quis aqui também chamar a atenção para esse gênero, porque nós vamos trabalhar, seja no presencial, semipresencial ou no online mesmo, nós vamos trabalhar esse tipo de fazer esse tipo de gênero com vocês. Tudo bem? Fiquem com Deus, vamos aguardar aí as próximas decisões da direção da escola para as nossas próximas aulas do terceiro bimestre. Se cuidem, fiquem com Deus.